Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Marigi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Galerinha, eu tenho uma novidade para vocês, porque aqui no caso, como já está se aproximando aí do Enem de 2020, né, a gente só tem um mês aí, a gente vai postar agora para vocês o Enem de 2019, segunda aplicação, lembrando que a gente já tem a playlist da primeira aplicação. Depois a gente vai continuar com a de 2015, viu? Aqui no caso é só para ajudar vocês aí a fazerem os Enems mais recentes, mas não deixem de acompanhar as playlists, tá bom? Dos outros Enems anteriores, que eles também vão ajudar aí vocês nos estudos. A gente só vai deixar aí para vocês de 2019 segunda aplicação, porque a gente não tem segunda aplicação postada aqui no canal. Então, esses meses aí a gente vai dedicar ao Enem de 2019, segunda aplicação. Mas a primeira aplicação a gente tem aí no canal. Então, se vocês quiserem, podem estar acompanhando também, tá bom? Inclusive, também as redações nota 1000 estão bem interessantes, tem playlists, então não deixem de acompanhar aí para estudar aí durante essas etapas aí desses meses, tá bom? Já que o Enem tá se aproximando, beleza? Então tá, então vamos começar aí. Lembrando, gente, a gente depois vai postar de 2015 também, vai continuar. Aqui no caso, só para ajudar vocês durante esses 2 meses, né? Se não der tempo aí, no caso, a gente vai tentar postar de 2019 a segunda aplicação. Então tá bom. Vamos lá, vamos começar aqui o de 2019, né? É segunda aplicação, vale lembrar que esse é da segunda aplicação, né? Aqui no caso é o caderno azul e aqui é o primeiro dia, né? É a segunda aplicação, desculpa. Então tá. Aqui no caso a gente já vai começar com a questão 6. Por quê, né? Aqui tem a opção de espanhol e a opção de inglês. Então aqui no caso depende do candidato, da língua que o candidato for escolher, a que ele melhor adaptar. Essas 5 questões aí vai ficar a critério de vocês, né? Do candidato. Então tá, vamos para a questão 6, olha só. A questão 6, ela é bem interessante, ela tem um texto, né? Cartafundamental.com.br, do dia 20 de janeiro de 2015, adaptado. E ela diz o seguinte, olha só. Ela descreve o seguinte, aliás. De vez em quando, nas redes sociais, a gente se pega compartilhando notícias falsas, fotos modificadas, boatos de todo tipo. O problema é que, quando a matéria é falsa, e pior ainda, se é uma matéria falsa que não foi criada por motivos humorísticos ou literários, sim, considero o jornalístico ficcional uma interessante forma de literatura, mas, para prejudicar a imagem de algum partido ou de algum político, não importa de que posição ou tendência, inventa-se uma arbitrariedade ou falcatrua, aqui no caso, joga-se nas redes sociais e aguarda-se o resultado. Nesse caso, a multiplicação da notícia falsa, que está sempre sujeita a ser denunciada juridicamente, como injúria, calúnia ou difamação, se dá em várias direções. Antes de curtir, comentar ou compartilhar, procure checar fontes procure checar as fontes e aos links originais. Beleza, aí a questão ela descreve o seguinte, olha só, a respeito de fake news, né, de notícias falsas. Aí a pergunta da questão ela descreve o seguinte: o texto expõe a preocupação de uma leitora de notícias online de que o compartilhamento de conteúdos falsos pode ter como consequência o quê, né? Olha só. A displicência natural das pessoas que navegam pela internet. B. Desconstrução das relações entre jornalismo e literatura. C. Impossibilidade de identificação da origem dos textos. D. Disseminação de ações criminosas na internet ou é obtenção de maior popularidade nas redes sociais? Pause o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, em relação à questão, né, aqui no caso número 6, o texto aqui, no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, vai se tratar aí de disseminação de ações criminosas. Por quê, né? Olha só, o próprio texto aí, né, em relação à leitura aí, das notícias, em relação a notícias online, a fake news também, olha só, o compartilhamento de conteúdos falsos vai ter como consequência essa disseminação aqui no caso de ações criminosas.
Por que entra aqui em relação a ações criminosas, né? Por que é o detalhe aqui no caso em relação... Gente, só um minutinho que houve um pequeno probleminha aqui. Bom, galerinha, houve um pequeno probleminha, mas voltando aqui. Beleza, em relação a fake news, a questão aqui no caso, no compartilhamento de notícias falsas, né? O que acontece? Vai ser a disseminação de ações criminosas. Por quê? Se a gente for analisar o próprio texto, ele vai descrever isso pra gente. Olha só, de vez em quando nas redes sociais a gente se pega um compartilhamento de notícias falsas, aqui no caso, né? Fotos modificadas, boatos de todo tipo, tá. O que a questão quer trazer pra gente? Essa consciência em relação a isso. Olha só, o problema é quando a matéria é falsa e pior ainda, se uma matéria é falsa, que não foi criada, aqui no caso, por motivos humorísticos ou literários, aqui no caso, né? A própria comentarista aqui que vai expor, olha só. Sim, considero o jornalístico ficcional uma interessante forma de literatura. Aqui no caso ela vai expressar a opinião dela, mas para prejudicar a imagem de algum partido ou de algum político, não importa em que posição ou tendência, né? Inventa-se uma arbitrariedade ou ou falcatrua, né? Joga-se nas redes sociais e aguarda-se o resultado. Neste caso aqui, né, a multiplicação de notícia falsa, por que ela está ligada aqui? Por que vai ser a disseminação de ações criminosas, né? O que o texto está ressaltando para a gente? Olha só, que está sempre sujeita a ser denunciada juridicamente como injúria, calúnia, ou aqui no caso, difamação. Então ela entra aí nesse ponto aí de disseminação de ações criminosas, porque pelo fato de ser uma notícia falsa, né, vai prejudicar aí em relação à direção que a pessoa ou a vítima ou o alvo da notícia falsa. Então entra nessa questão criminosa aqui por ser, né, aqui no caso, como injúria e calúnia, tá certo? É algo que não é real, que não é divulgado da própria pessoa. Por isso que no caso que em relação à questão, depois vocês procurem saber em relação, né, entrar mais em detalhe, em relação a essa questão de fake news aí, de que, se é crime ou não. Mas aqui no caso, em relação a essa questão, justamente por entrar no fato de difamação, injúria, calúnia, em relação à pessoa ou alvo aí de fake news, aqui no caso tá como notícia falsa, mas em relação a fake news, vai ser sim aí a disseminação de ações criminosas, ou seja, disseminação de notícias falsas, de algo que não é real, né? E acaba que a vítima aí é o alvo em relação a essas notícias, tá certo? Então, por isso que no caso, especificamente nessa parte aí que o texto vai apontar pra gente, aqui no caso, né? Antes de curtir, comentar, compartilhar, procure checar fontes e links originais. Por isso aqui, no caso, em relação à questão, justamente por entrar nesse ponto aqui, né, aqui no caso, que está sempre sujeita a ser denunciada, vai se tratar aí de disseminação de ações criminosas na internet, ou seja, compartilhar algo que não é real, né, e entrando também em detalhe a questão de difamação e calúnia, né, por isso aqui que vai estar ligado a essa disseminação de ações criminosas. Portanto, por isso que a letra D é a correta, tá certo? Olha só, por que não são as outras? Displicência natural das pessoas que navegam pela internet. Aqui no caso, a preocupação da leitora, né, aqui da fonte do texto, em relação aqui, né, a preocupação da leitora de notícias online, aqui no caso, de que o compartilhamento de conteúdos falsos pode ter como consequência displicência natural das pessoas, não é essa a preocupação dela. Qual que seria a preocupação dela, né? Em relação justamente nessa parte, neste ponto da multiplicação, aqui no caso que está sempre sujeita a ser denunciada juridicamente como injúria, né? Ela vai retratar aqui, né? Destacar, né? Difamação, calúnia. Então não é a displicência natural das pessoas, não é essa a preocupação em relação à questão, ao ponto aqui destacado, tá certo? Por isso que não é a letra A. Olha só a B, desconstrução de relações entre jornalismo e literatura? Não, né? Nada a ver, aqui no caso não é isso também, não é esse objetivo aí que está sendo destacado no texto, né? Em relação aí à leitora. Aqui no caso, impossibilidade de identificação da origem dos textos, você poderia confundir em relação a isso.
Mas aqui no caso, ela vai apontar aí em relação à questão criminosa. Por quê? Porque ela traz que está sujeita a ser denunciada. Então, ela vai destacar esse ponto também. Então, cuidado, você poderia confundir com a letra C? Poderia, né? Mas aqui no caso, ela vai tratar também, além da impossibilidade da identificação da origem dos textos, a prática criminosa, ou seja, que no caso está sujeito a ser denunciado, né? Porque é algo que não é real, né? Que envolve vítimas aí em relação ao alvo aí também de notícias falsas, de fake news. Então está ligada a essa disseminação de ações criminosas pela internet. Então, por isso que aqui no caso não vai ser a letra C, tá bom? Então, cuidado para vocês não confundirem. E a letra A? Ó, e a letra E também, nada a ver, né? Obtenção de maior popularidade nas redes sociais, não é essa a preocupação da leitora aqui no caso, mas sim justamente pela disseminação de ações criminosas pela internet, né? Que no caso, na internet, tá certo? Por isso aqui que vai ser a letra D, tá bom? Então, bom, espero ter ajudado vocês, espero que vocês também tenham conseguido entender, né? Espero que vocês tenham acertado. Não deixem de se inscrever no nosso canal, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. Vejo vocês nas próximas questões de linguagens e não se esqueçam de acompanhar aí a nossa playlist, tá bom? Tudo que tiver relacionado ao Enem a gente vai procurar trazer para vocês, para ajudar aí durante esses meses aí, que já está se aproximando aí do Enem, que vocês consigam fazer essa prova, né, com tranquilidade, né, com um bom conteúdo aí, beleza? Bom, vejo vocês aí nas próximas questões de linguagens. Um abraço e até a próxima!